Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de contabilidade empresarial, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, é só entrar em contato conosco, tá? Em qualquer outra área de engenharia também, nós podemos atender vocês, tá bom? Deixe um like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, tá? Para a gente estar trazendo mais conteúdo. E vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui. Vamos ver o que a atividade está pedindo, tá? Olá, acadêmico. Chegou a hora de explorar de forma prática os conteúdos abordados na disciplina de contabilidade empresarial. Entre esses conteúdos está a demonstração do resultado do exercício, ok? Que permite analisar o resultado obtido por uma empresa em determinado período. Segundo Fragale e Silva, na contabilidade, o termo resultado assume a conotação de medida de desempenho e corresponde à mensuração, aumento ou diminuição do patrimônio líquido, caracterizando-se pela confrontação das receitas obtidas pela empresa no desempenho de sua atividade com as despesas em que incorre para obtê-las. Tá. Tendo compreendido o termo resultado, segundo a contabilidade e reconhecendo a importância desta informação para a gestão do negócio, imagine a seguinte situação. Paulo é sócio da empresa JP Equipamentos Ltda e assim como todos os anos, em janeiro, a gerente da controladoria apresenta a demonstração do resultado do exercício para os sócios para que possam discutir sobre o resultado alcançado no ano anterior. A demonstração apresentada pelo gerente foi a seguinte. Então nós temos aqui, pessoal, o relatório da demonstração do resultado do exercício. Pessoal, então assim, para resumir aqui o que foi abordado, é o seguinte, tá? O que ele explicou aqui para nós nesse trecho? Tá? É bem intuitivo o texto, mas para quem está começando agora na disciplina e tudo mais, é importante, né? Então assim, pense na empresa. O que foi explicado aqui? Pense na empresa como se fosse uma plantação, tá? No caso aqui ele está falando de Paulo e seus sócios, né? Vamos supor que eles plantam as sementes, certo? Esses seriam os investimentos, tá? Eles vão cuidar da terra. Isso seria o que? A parte da gestão e operação, beleza? E ao longo do ano, acompanha o crescimento das plantas, certo? Que seriam as vendas e as receitas. Basicamente isso. Então, sementes são os investimentos, o cultivo da terra é a gestão e a operação, tá? E o crescimento das plantas são as vendas e as receitas. Mas também eles vão precisar gastar com o quê? Água, adubo, ferramentas, né? Diversos outros produtos químicos. Esses são as despesas, beleza? Esses são as despesas. Então, em todo janeiro, a gerente da controladoria vai trazer vamos dizer aqui, uma cesta com os frutos colhidos, tá? Que seria a demonstração do resultado do exercício DRE. Então, se a colheita for farta, significa que a empresa teve lucro. Se a empresa foi fraca, é sinal que os custos podem ter sido maiores do que os seus ganhos. Então, é preciso ajustar o cultivo no próximo ano para melhorar a safra. O cultivo principalmente na parte da gestão e operação. Por isso a importância do DRE. Ele vai trazer o lucro líquido ali para você analisar. Tá? Então, a DRE, demonstração do resultado do exercício, é um relatório contábil que mostra se uma empresa teve lucro ou prejuízo em um determinado período. Ela funciona como uma linha do tempo financeira. Ela vai registrar todas as receitas e despesas da empresa
desde a venda de produtos ou serviços até os custos operacionais e impostos, tá? Então, qual que é a estrutura básica da DRE? Receita bruta, tá? Que seria o total de vendas antes de qualquer desconto ou imposto. Deduções e impostos, que são tributos sobre vendas com ICMS, o PIS, COFINS, beleza? Receita líquida, o que sobra da receita bruta após as deduções, tá? Aí nós teremos os custos dos produtos vendidos, você vai encontrar aí na sua literatura como CPV, ou serviços prestados, CSP, tá? O que foi gasto diretamente para produzir ou vender. Aí você vai encontrar aí o lucro bruto, que é a diferença entre a receita líquida, tá? Não é a diferença entre a receita bruta, tá, pessoal? É a diferença entre a receita líquida e os custos. Aí nós temos as despesas operacionais, que são gastos administrativos, comerciais e com o pessoal. Aí nós temos aí o resultado operacional, que seria o lucro antes de considerar impostos e despesas financeiras. Aí nós teremos abaixo as despesas e receitas financeiras, juros pagos e ganhos financeiros, tá? De empréstimos e tudo mais. Aí nós temos também o imposto de renda e contribuição social, que é o tributo sobre o lucro. E no final, o lucro ou prejuízo líquido, que é o saldo final, mostrando o resultado real da empresa, tá? Mas assim, pessoal, um ponto que eu queria destacar também. Então, eu resumi aqui toda a estrutura da DRE para vocês, mas quero destacar também, o pessoal se confunde muito entre DRE e DFC, tá? O DFC é demonstração dos fluxos de caixa, tá? Que registra as entradas e saídas de dinheiro, ajudando a entender a liquidez da empresa também, tá? Mas qual que é a principal diferença? Ó, a DRE, ela mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá? Mas não informa se ela tem dinheiro disponível. Esse é o ponto. Já a demonstração do fluxo de caixa, DFC, registra as entradas e saídas de dinheiro, ajudando a entender a liquidez da empresa no momento, tá? Então a DRE, ela é baseada no seguinte regime de competência: registra receitas e despesas quando ocorrem independentemente do pagamento, beleza? A DFC é baseada no regime de caixa, ela vai registrar apenas o dinheiro que entrou e saiu definitivamente, tá? Então, um exemplo prático é uma empresa, ela pode apresentar um lucro, a DRE, mas se muitos clientes ainda não pagaram, pode ter problemas de caixa na DFC e acabar sem dinheiro para pagar contas, tá? Então esses dois relatórios, eles têm que andar juntos, tá bom? E é preciso entender a diferença, porque na DRE pode estar apresentando lucro, porém na DFC, que é o que realmente entrou, pode estar apresentando um déficit. Então a gente tem que ter todos esses conceitos para a gente saber a diferença, tá bom? E a importância de... Pessoal, então, retornando aqui, vamos fazer a leitura aqui da nossa DRE que foi apresentada, tá? Então, demonstração do resultado do exercício, beleza? E aí ele diz aqui o seguinte: receita operacional bruta, 800 mil, tá? Aí ele só coloca aqui embaixo 800 mil, que seria a nossa receita. Aí menos deduções da receita bruta, beleza? Seria o ICMS, PIS e COFINS, tá? O que seriam essas deduções aqui? Então aqui, ó, o ICMS, nosso ICMS é um imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços, tá? É um imposto estadual cobrado quando a empresa vende produtos, beleza? É um imposto estadual.
O PIS é o Programa de Integração Social. É um tributo federal que ajuda a financiar benefícios para trabalhadores, como, por exemplo, o seguro-desemprego. Beleza? O COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É um outro imposto federal usado para financiar saúde, previdência e assistência social. Tá, pessoal? Então, essas três deduções nós já temos de cara aqui sobre o produto, sobre as vendas, tá? Que são destinadas justamente a isso que eu mencionei para vocês, tá? Então, esses valores são descontados na receita bruta para calcular, então, a receita líquida, tá? Quanto a empresa realmente ganha depois de pagar esses tributos. Então, nós teremos aqui a receita operacional líquida após essa dedução, esse valor menos esse, tá? Resulta neste aqui, beleza? Aí nós teremos o menos o custo das mercadorias vendidas. Aí o custo, pessoal, está relacionado a realmente matéria-prima, energia, enfim, energia da produção mesmo, né? Diversos outros gastos, os materiais principalmente aqui embutidos, né? Para a produção, beleza? Nós estamos falando de equipamentos aqui, não foi mencionado certinho qual empresa que é, mas de equipamentos, então tem todo o custo da matéria-prima e tudo mais, tá? E daí fazendo essa dedução aqui, nós obtemos o resultado operacional bruto, beleza? Resultado operacional bruto aqui. Ok, aí nós teremos as despesas operacionais, tá? Primeiro teremos aqui as despesas administrativas. Então nós estamos falando aqui de energia elétrica, depreciação, salários e encargos. Beleza? E aí então, fazendo essa dedução aqui, tá, pessoal? 211 menos 54 de 300, nós vamos chegar neste resultado aqui. E aqui em despesas financeiras, ele cita amortização de empréstimos bancários, juros sobre empréstimos bancários. Beleza, aí ele vai fazer essa dedução aqui, tá? Então, despesas financeiras, amortização de empréstimo bancário, juros, tá? E aí vai fazer essa dedução e, além disso, a soma com as receitas financeiras, créditos de empréstimos bancários, tá? E aí ele vai obter, então, esse resultado antes dos tributos sobre o lucro. E aí, pessoal, ele diz aqui na sequência o seguinte: pelo terceiro ano consecutivo, a gerente, tá? Pelo terceiro ano consecutivo, a gerente de controladoria disse aos sócios que não seria possível fazer a distribuição de lucros tendo em vista o baixo resultado. No entanto, Paulo, que está estudado, acho que tem um erro aqui. Paulo, que está estudado contabilidade para melhorar sua gestão no negócio, não concorda com a decisão da controladoria e diz que acha muito estranho a empresa apresentar um resultado tão baixo, sendo que as vendas estão indo tão bem. Ao analisar com calma, Paulo diz que as informações constantes na demonstração do resultado do exercício estão incorretas, que existem contas classificadas indevidamente como receita e como despesa, tá? Considerando essas informações, responda o que deve ser reconhecido como receita e como despesa na demonstração do resultado do exercício.
Quais prejuízos informacionais e a classificação indevida de receitas e despesas na demonstração do resultado do exercício podem trazer para análise da situação econômica de uma empresa? Quais contas estão classificadas indevidamente na demonstração apresentada e como elas deveriam ser reconhecidas pela contabilidade? Qual o verdadeiro resultado obtido pela empresa JP Equipamentos Ltda e apresente a demonstração do resultado do exercício ajustada. Pessoal, vamos entender com clareza o que seria uma receita e o que seria uma despesa, tá? Antes da gente... Pessoal, assim, despesa, tá? Para ficar bem claro aqui para nós, a gente tem que ter bem em mente, despesa é o dinheiro que a empresa gasta para a empresa funcionar, tá? Mas que não está diretamente ligado à produção. Por exemplo, a conta de luz, aluguel, salários, juros, beleza? O custo é o que está diretamente ligado à produção, como matéria-prima, enquanto a despesa são os gastos para manter a empresa funcionando, tá? Isso a gente precisa ter bem claro em mente para fazer a interpretação ali, beleza? E a receita é o valor que a empresa vende o produto, é bem simples. Então, se eu tenho um celular de R$ 2.000 e eu vendo ele por 2.000, essa é a receita, ponto, tá? Então, esses conceitos tem que ter bem claro em mente para a gente fazer a interpretação.